A Lua vem guardando um segredo há 57 anos. E 9 noites atrás, 4 seres humanos atravessaram exatamente o coração dele. Em maio de 1969, 3 homens a bordo de uma nave chamada Apollo 10 passaram por trás do lado oculto da Lua, isolados da Terra, sem rádio, sem backup. Por cerca de 1 hora, eles se tornaram os seres humanos mais isolados que já existiram. E em algum ponto daquele silêncio, algo começou. Um som começou a atravessar seus headsets. Um assobio crescente, quase musical, vindo de um lugar onde, pelas leis da física que eles conheciam, absolutamente nada deveria ser audível. Eles não relataram isso quando voltaram. Eles esconderam isso por décadas. E no dia 6 de abril deste ano, a tripulação da Artemis II percorreu exatamente o mesmo trecho do espaço. Isto é o que aqueles astronautas da Apollo ouviram. Por que ficaram em silêncio? E o que essa história se torna agora que mais 4 pessoas acabaram de voltar do mesmo lugar? Para entender por que isso importa, você precisa entender o quão estranho realmente é o lado oculto da Lua. A maioria das pessoas ainda chama de lado escuro, mas isso está errado. Ele recebe luz do Sol, assim como o lado visível. O que ele não recebe? Somos nós. Não recebe nosso rádio. Não recebe nossas vozes. A própria Lua funciona como uma parede sólida de rocha entre aquele hemisfério e todos os transmissores da Terra. Um escudo natural com cerca de 3.474 quilômetros de espessura. No exato momento em que uma espaçonave desliza para trás dela, todas as frequências que a humanidade já transmitiu simplesmente desaparecem. Televisão, radar militar, redes de celular, o zumbido constante de uma civilização que nunca para de falar. Tudo desaparece. É o lugar mais silencioso para onde qualquer ser humano já viajou. E silêncio, como a Apollo 10 descobriu, não é a mesma coisa que vazio. A Apollo 10 era um ensaio geral. 2 meses antes de Neil Armstrong pisar na superfície lunar, a NASA enviou Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan para executar tudo o que a missão de pouso faria, exceto o pouso: voar até a Lua, entrar em órbita, desacoplar o módulo lunar, descer até cerca de 15 quilômetros da superfície, subir novamente, reacoplar e voltar para casa. Era para ser a parte rotineira de uma sequência histórica. Não foi? Quando a nave passou por trás da Lua e perdeu contato com Houston, os gravadores a bordo continuaram funcionando. Stafford e Cernan estavam dentro do módulo lunar, que eles apelidaram de Snoopy. Young estava sozinho no módulo de comando, Charlie Brown. E, em algum momento durante aquele apagão de comunicação, um tom começou a surgir nos seus headsets. Não era um clique, não era um estalo, não era o ruído estático ambiente que os astronautas foram treinados para ignorar. Era um assobio. Oscilando, subindo, descendo. Um deles descreve na gravação. Sim, soa como, sabe, música do espaço. Música do espaço. Dá para ouvir a incredulidade nas vozes deles. Dá para ouvir quando eles começam a se perguntar se aquilo é real. Em certo momento, um deles diz: devemos contar isso a eles? O outro hesita. Ninguém vai acreditar na gente. Eles dizem que não contaram, nem no debriefing, nem no relatório oficial da missão. As transcrições foram desclassificadas em 1973. O áudio foi parar nos servidores da NASA em 2012, mas quase ninguém percebeu. Foi só em 2016, quando o Science Channel produziu um documentário sobre a gravação, que a história chegou ao público pela primeira vez. E quando finalmente veio à tona, os astronautas receberam a pergunta óbvia: por que o silêncio? Por que esconder algo tão estranho por tanto tempo? A resposta revela tudo sobre o que realmente significava ser astronauta em 1969. Eles tinham medo de serem afastados das missões. A NASA tinha uma política clara. Qualquer astronauta que relatasse uma alucinação, uma percepção inexplicável ou qualquer sinal de instabilidade psicológica poderia ser removido permanentemente do status de voo. Uma década de treinamento podia acabar em uma única conversa com um médico de voo. Apenas uma missão antes, o astronauta da Apollo 9, Rusty Schweickart, havia admitido sofrer com um forte enjoo em órbita. E ele pagou por essa honestidade, com sua carreira no espaço. Então, quando 3 homens ouviram algo que não conseguiam explicar, em um lugar onde nada deveria ser audível, eles fizeram um cálculo.
Eles mantiveram fora dos registros. Eles completaram o restante da missão. Eles voltaram para casa. E durante a maior parte de suas vidas, não disseram uma única palavra. Os 3 primeiros seres humanos a ouvir aquele som escolheram carregá-lo sozinhos, em vez de arriscar o que poderia custar dizer a verdade. O que quer que tenham ouvido era estranho o suficiente para que acreditassem que poderia acabar com tudo. Aqui está um detalhe que complica ainda mais essa história, e que quase ninguém fora dos registros históricos menciona. A Apollo 10 não foi a única tripulação a ouvir o assobio. 2 meses depois, a Apollo 11 percorreu o mesmo trajeto. Quando Michael Collins ficou sozinho no módulo de comando, enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin desciam até a superfície, ele também ouviu. Ele escreveu sobre isso em seu livro de memórias, Carrying the Fire. A descrição dele, quase palavra por palavra, foi: um som estranho no meu headset. Um som sinistro, tipo wu-wu. A diferença é que Collins havia sido avisado com antecedência. Os técnicos da NASA já tinham analisado as gravações da Apollo 10 quando a Apollo 11 foi lançada e deram a Collins um aviso e uma explicação, antes mesmo de ele entrar no foguete. Se eu não tivesse sido avisado, escreveu Collins, teria me assustado pra caramba. Essa única frase é o coração silencioso de toda essa história. O astronauta mais famoso a voar sozinho pelo lado oculto da Lua ouviu exatamente o mesmo que a Apollo 10. E a única coisa que o manteve calmo foi saber antecipadamente que aquilo poderia acontecer por causa de um comportamento conhecido do equipamento. Outras tripulações da Apollo, em missões posteriores, relataram sons semelhantes, mas a Apollo 8, não. E é exatamente isso que transforma toda essa história em um verdadeiro enigma, e não apenas uma história de mistério, porque ela fornece a única evidência que realmente testa a explicação técnica. A Apollo 8 entrou em órbita lunar em dezembro de 1968, 5 meses antes da Apollo 10. Foi a primeira missão tripulada a alcançar a Lua. 3 homens, Frank Borman, Jim Lovell e Bill Anders, passaram 20 horas orbitando tanto o lado oculto quanto o lado visível da Lua, dentro do módulo de comando e serviço. Eles não ouviram nenhum assobio, não relataram nenhum som estranho, não descreveram nada que se parecesse com música do espaço. E a resposta está exatamente nos detalhes do equipamento. A Apollo 8 não levava um módulo lunar. Era apenas o módulo de comando e serviço, com um único sistema de rádio VHE, não 2. Nenhum segundo transmissor, nenhuma antena próxima capaz de gerar uma frequência de batimento. O som que a Apollo 10 ouviu, que a Apollo 11 ouviu, que outras missões ouviram, nunca apareceu na única missão lunar que não tinha um segundo rádio para produzi-lo. Essa é a evidência mais limpa que a teoria de interferência já teve. E é exatamente por isso que a maioria dos engenheiros que trabalharam nos sistemas de comunicação da Apollo considera esse mistério praticamente resolvido. 2 transmissores operando em frequências próximas, a apenas algumas centenas de metros um do outro, combinados com as propriedades incomuns de reflexão ao voar a alguns quilômetros acima de um terreno lunar irregular, resultam em um artefato de áudio que soa como um assobio, porque é exatamente assim que frequências de batimento de rádio soam para o ouvido humano. Agora adicione a isso o peso psicológico de estar no lado oculto da Lua, completamente isolado da Terra, dentro de uma espaçonave nova, e o que era apenas uma pequena falha de áudio, escala para algo que pareceu paranormal para quem estava vivendo aquilo. Então, o que foi isso? A explicação oficial da NASA, quando a história finalmente veio à tona, foi exatamente essa. O módulo de comando e o módulo lunar estavam voando próximos um do outro, cada um operando seu próprio sistema de rádio VHE em frequências semelhantes. Quando 2 transmissores ficam próximos e seus sinais entram na mesma faixa estreita, eles podem criar uma frequência de batimento, um tipo de interferência oscilante que soa como um assobio, ou até como uma nota musical. É uma teoria limpa, quase certamente correta, mas não é a história completa. Ou, pelo menos, é isso que acredita um pequeno grupo de pessoas que participaram do programa. E nunca aceitaram totalmente essa explicação. Al Worden, piloto do módulo de comando da Apollo 15, nunca aceitou. A tripulação da Apollo 10 sabia exatamente como o equipamento deles soava, disse Worden anos depois. Se eles ouviram algo incomum, provavelmente havia algo incomum para ser ouvido. Ninguém jamais conseguiu reproduzir em laboratório.
de forma limpa, a forma de onda específica registrada nas gravações, usando apenas o modelo de interferência VHF. A explicação encaixa com as evidências disponíveis, mas não fecha todas as perguntas. E Eugene Cernan, o último homem a caminhar na Lua durante a Apollo 17, foi questionado sobre o som décadas depois. Ele foi cuidadoso. Disse que não se lembrava de ter ficado assustado na época, mas também nunca afirmou com certeza que sabia o que era. Agora, avance no tempo. 1º de abril de 2026, pela primeira vez desde dezembro de 1972, 4 seres humanos deixam a órbita baixa da Terra. A missão Artemis II é lançada do Centro Espacial Kennedy, com Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e o astronauta da Agência Espacial Canadense, Jeremy Hansen, a bordo de uma cápsula Orion chamada Integrity. Eles não vão pousar. Eles vão executar uma trajetória de retorno livre ao redor da Lua. Um loop de 10 dias. Subir, contornar e voltar. Um ensaio moderno para as missões que virão. No dia 6 de abril, 5 dias após o lançamento, eles passaram por trás da Lua, perderam contato com Houston e por vários minutos flutuaram no mesmo silêncio que cercou a Apollo 10 em 1969. Mas, desta vez, foram ainda mais longe. No ponto mais próximo, a Integrity chegou a cerca de 4.600 milhas da superfície lunar. A partir dali, seguindo a trajetória de retorno livre, continuaram se afastando, até atingir cerca de 4.700 milhas além do lado oculto, e uma distância total de 252.756 milhas da Terra no ponto máximo. Isso quebrou o antigo recorde da Apollo 13 e fez de Wiseman, Glover, Koch e Hansen os 4 seres humanos que estiveram mais longe de casa na história. Mais minutos de silêncio do que qualquer tripulação Apollo, mais distância entre eles e qualquer voz humana na Terra. Se existe algo em comum naquela região, eles tiveram uma janela mais longa, mais silenciosa, para ouvir do que qualquer pessoa antes deles. O que eles viram naquele momento, nós já sabemos. Durante a aproximação mais próxima, o Sol passou por trás da Lua, criando um eclipse solar total que durou quase 1 hora. O lado oculto, que já era escuro, ficou ainda mais escuro. E pela primeira vez na história dos voos espaciais tripulados, astronautas puderam observar a superfície não iluminada da Lua com os olhos adaptados a uma escuridão quase absoluta. Foi então que começaram a ver os flashes, pequenos, brancos, levemente azulados, durando milissegundos, como Wiseman descreveria depois. O tempo de um obturador de câmera abrindo e fechando. Pontos de luz, nas palavras de Jeremy Hansen, espalhados pelo regolito escuro abaixo deles. Micrometeoritos atingindo a superfície a dezenas de quilômetros por segundo, vaporizando no impacto, gerando pulsos breves, brilhantes, rápidos demais para qualquer câmera capturar. A tripulação contou pelo menos 6. De volta a Houston, quando as descrições chegaram, a líder de ciência lunar Kelsey Young disse que houve gritos audíveis de entusiasmo na equipe científica. Ninguém esperava que eles vissem sequer um. Eles viram 6. Isso é o que a tripulação da Artemis II declarou publicamente. Eles observaram os flashes, descreveram, quantificaram, dados que os cientistas da missão podem cruzar com registros de satélites em órbita, ciência da qual futuras bases lunares dependerão. Porque uma pequena pedra viajando a 30 km por segundo pode perfurar a parede de um habitat, com a mesma facilidade com que se vaporiza no impacto. Mas o que a tripulação não disse, pelo menos até agora, é qualquer coisa sobre som. Ninguém mencionou um assobio. Ninguém descreveu um tom. Wiseman, Glover, Koch e Hansen falaram sobre o eclipse. Falaram sobre o Earthset, o momento em que o planeta Terra desapareceu atrás do horizonte lunar. Falaram sobre dar nomes a 2 crateras no lado oculto, incluindo uma em homenagem à falecida esposa de Reed Wiseman, Carol. Eles disseram que a experiência foi impressionante, mas sobre aquele único detalhe específico que seus predecessores esconderam por 40 anos, eles não disseram nada. E esse silêncio pode ser interpretado de 2 formas. Talvez os sistemas modernos de rádio digital da Orion, construídos com uma arquitetura completamente diferente do VH e da era Apollo, simplesmente não tenham produzido o tipo de frequência de batimento que gerou o assobio de 1969. A teoria da interferência prevê exatamente isso.
Hardware diferente? Nenhum artefato. Nenhum som. Caso encerrado. Ou talvez eles tenham ouvido algo e ainda não decidiram. O que fazer com isso? A antiga política, aquela que assustou Stafford, Young e Cernan a ponto de ficarem em silêncio, foi oficialmente abandonada. Hoje, astronautas são orientados a tratar observações anômalas como dados científicos, não como algo que possa encerrar suas carreiras. Mas se essa política realmente se mantém, quando um astronauta específico, com uma carreira específica em jogo, precisa tomar essa decisão, isso a NASA nunca testou em público. A tripulação da Apollo 10 levou mais de 40 anos para falar abertamente sobre o que ouviu. A tripulação da Artemis II voltou à Terra há apenas 6 dias. Comece com a física que já conhecemos. A Lua passa vários dias por mês dentro da cauda magnética da Terra, uma longa corrente de partículas carregadas que nosso planeta arrasta pelo espaço. Quando uma espaçonave atravessa variações nesse plasma, partículas carregadas podem induzir pequenas correntes em antenas e superfícies metálicas expostas. Essas correntes podem ser audíveis. Você as ouviria como sons suaves, como um fluxo contínuo, cliques, às vezes até tons, dependendo da geometria. Quase todas as tripulações da Apollo provavelmente captaram algo disso, e a tripulação da Artemis II quase certamente também. Mas o ruído de plasma é amplo, caótico. Ele soa como um rio, não como uma flauta. Não explica um assobio limpo, oscilante, com variação de frequência, quase como uma voz. E há também a própria Lua. Sismômetros da Apollo 17, instalados em 1972, registraram eventos chamados sismos lunares. Alguns dos mais profundos geram vibrações de infrassom, abaixo da faixa audível humana. Análises recentes do arquivo sísmico da Apollo, cruzadas com flashes de impacto observados, identificaram cerca de 1.700 sismos lunares relacionados a impactos. Alguns foram fortes o suficiente para deslocar rochas. Os maiores poderiam até colapsar paredes de crateras. Em certas condições, esse tipo de vibração pode acoplar-se à estrutura de uma espaçonave, criando ressonâncias audíveis dentro de uma cabine pressurizada. Poderia um grande sismo lunar, perfeitamente sincronizado, ter gerado o ambiente acústico que a Apollo 10 ouviu por alguns minutos? É improvável. A energia envolvida é muito pequena para a altitude em que a tripulação estava, mas não é impossível. E então, existem as respostas menos confortáveis. O lado oculto da Lua só começou a ser mapeado com detalhes nas últimas 2 décadas. Orbitadores identificaram anomalias magnéticas, regiões da crosta que ainda carregam magnetização residual de um núcleo lunar que morreu bilhões de anos atrás. Algumas dessas regiões são fortes o suficiente para desviar localmente o vento solar, criando pequenas bolhas de comportamento de plasma que ainda não foram completamente catalogadas. Se alguma delas pode gerar sinais audíveis dentro de uma espaçonave, ninguém sabe. Ninguém testou isso diretamente. A Apollo 10 foi o experimento. A Artemis II, quer a tripulação tenha percebido ou não, foi a repetição. E se você quiser ir um passo além, para um território onde a ciência atual ainda não tem respostas claras, você pode fazer a mesma pergunta que os próprios astronautas fizeram naquela gravação. E se o som não veio do equipamento deles? Não no sentido de vozes vindas da Lua, mas no sentido de fenômenos eletromagnéticos em frequências que raramente escutamos e que ainda não catalogamos completamente. Toda vez que um novo instrumento observa um objeto conhecido em um novo comprimento de onda, algo inesperado aparece. Pulsares, explosões rápidas de rádio, o zumbido do vento solar ao atingir a heliopausa. Todos esses fenômenos, antes de serem compreendidos, eram apenas sons estranhos, vindos de lugares onde não deveriam existir. Agora imagine, você está preso ao seu assento dentro da cápsula Integrity. A Lua ocupa metade da sua janela. A Terra desapareceu completamente. A cabine está silenciosa. Os rádios estão mortos. As únicas vozes no universo ao alcance dos seus ouvidos são as 3 pessoas ao seu lado. Lá embaixo, na superfície escura, pequenos pontos de luz surgem e desaparecem. Cada um, uma rocha se desintegrando a 30.000 metros por segundo. E então, no meio desse silêncio, talvez um som comece, subindo, descendo, constante o suficiente para ser notado, estranho o suficiente para fazer você olhar para a pessoa ao lado e confirmar se ela também ouviu. Foi exatamente isso que a Apollo 10 descreveu.
Foi exatamente isso que o único homem da Apollo 11 ouviu e escreveu em seu livro. Se isso aconteceu novamente no dia 6 de abril de 2026, apenas 4 pessoas no planeta sabem. E elas ainda não disseram. Existe um motivo para essa história continuar se espalhando. Não é porque alguém realmente acredita que a Lua é assombrada. É porque ela toca em algo muito real, sobre o que significa explorar o desconhecido. Nós imaginamos astronautas como técnicos perfeitos, protegidos por protocolos, blindados contra o inesperado. A realidade é mais próxima do que Stafford Young e Cernan viveram. Você vai para um lugar onde nenhum humano esteve. Seu equipamento faz algo que você não consegue explicar. E você precisa decidir, em tempo real, se confia no que está ouvindo ou no sistema que te treinou para duvidar disso. E qualquer que seja a escolha, você vai carregar isso para sempre. O lado oculto da Lua não é o lugar mais escuro onde humanos já estiveram. É o mais silencioso. E o silêncio tem uma forma estranha de revelar aquilo que o ruído esconde. A cápsula Integrity voltou trazendo o sistema de gravação mais avançado já levado para essa região. Agora, esses dados estão sendo analisados, quadro a quadro, bit a bit, por engenheiros no Centro Espacial Johnson. Tudo o que a tripulação ouviu, ou não ouviu, está lá. Se isso será revelado ao público, depende do que a análise mostrar. Depende do que os astronautas decidirem dizer. E depende do que a NASA decidir liberar. Talvez os dados voltem limpos e a teoria da interferência VHE seja finalmente confirmada, 57 anos depois, pela ausência do mesmo som em um sistema incapaz de produzi-lo. Seria uma vitória científica silenciosa, daquelas que não viram manchete, mas encerram um mistério que começou quando Cernan sussurrou sobre música do espaço em um gravador. Ou talvez os dados tragam algo diferente. Um padrão que não corresponde a nenhuma fonte conhecida. Uma frequência que ninguém previu. Algo que faça engenheiros revisitarem as gravações de 1969 com novas perguntas, em vez de respostas antigas. Talvez semanas, meses ou anos a partir de agora. Wiseman, Glover ou Hansen sejam questionados diretamente e respondam com honestidade. Ou talvez respondam como Cernan costumava fazer, sem dizer nada específico, apenas com um olhar. Durante décadas construímos uma narrativa sobre o que significa ir à Lua. Triunfo, tecnologia, domínio, bandeiras e pegadas. Mas sempre existiu uma segunda história, mais silenciosa, correndo por baixo dessa. Uma história que os próprios astronautas raramente contaram. Eles não estavam apenas visitando uma rocha morta. Eles estavam entrando em um lugar que às vezes fazia coisas que eles não conseguiam explicar. Equipamentos se comportavam de forma estranha. Instrumentos captavam sinais inesperados. Headsets reproduziam sons que não estavam nos diagramas de engenharia. Micrometeoritos abriam pequenos buracos de luz na escuridão abaixo deles. A maior parte disso foi arquivada como ruído. A maior parte foi esquecida. Algumas coisas foram passadas de tripulação para tripulação, como avisos sussurrados entre viajantes da Lua. Assim como Michael Collins foi avisado antes de partir. Agora, pela primeira vez em mais de meio século, 4 seres humanos retornaram desse mesmo silêncio, com tecnologia melhor do que qualquer missão anterior. O que quer que exista atrás da Lua sempre esteve lá. Nós é que paramos de escutar, por cerca de 5 décadas. 6 dias atrás, começamos a ouvir novamente. E se o padrão se repetir, o que aquelas 4 pessoas realmente viveram naquele silêncio? Nós não vamos saber hoje. Talvez nem este ano. Talvez tenhamos que esperar. Até que, um dia, um deles decida que finalmente é seguro contar. E é isso por este vídeo. Obrigado por assistir. E até o próximo.